Olá, sejam bem-vindos, empreendedores, sejam bem-vindas, empreendedoras, ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Em mais um episódio com muita informação, muito conteúdo para você, para que você possa, além de adquirir conhecimento, ter mais solidez, mais confiança na tomada de decisões para fazer o seu negócio prosperar. O canal NTBA conta com o apoio e o patrocínio da construtora Miramar. São 49 anos oferecendo para você solidez para construir o seu patrimônio, muita tranquilidade, conforto e luxo para a sua família. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar. 49 anos construindo o que há de melhor para você viver com tranquilidade. O canal NTBA também conta com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, uma consultoria especializada a acompanhar o seu empreendimento desde o nascimento, na formatação do seu plano de negócio, passando também pelo posicionamento e reposicionamento estratégico. Consulte a NNA Santos Consultoria e Projetos para que você tenha um parceiro, sim, à sua altura para fazer o seu negócio prosperar. E também contamos com o apoio da Now Business Solution, que faz a gestão financeira, fiscal e tributária do seu negócio. Sabe aquela parte mais enjoada, né? Que todos nós empreendedores temos compromisso com o fisco, temos o compromisso no recolhimento dos tributos, dos impostos, na parte financeira. Deixe na mão de quem entende e é especialista nisso, Now Business Solutions. Bom, e no episódio de hoje, o que está na pauta do empreendedor? O que o empreendedor vem buscando saber, inclusive pelos canais de comunicação do canal NTBA. E na pauta de hoje... o empreendedorismo e suas características. Você que tem o seu negócio, você é um empreendedor, você que nos assiste, que está buscando ter o seu negócio, está imaginando construir aí o seu empreendimento, alavancar a sua vida profissional pelo seu próprio caminho, trilhando a sua própria jornada, saiba que você tem algumas características que são únicas, que diferem da grande maioria das pessoas. Sim, estou falando para você, que é diferente porque tem ou pensa em ter o seu próprio negócio. E quando pensamos no conceito do empreendedorismo, nós estamos falando da disposição de identificar problemas, oportunidades e investir os recursos e as competências que nós adquirimos ao longo da nossa vida na criação de um negócio. Um projeto ou um movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar impacto positivos na sociedade. Fundamentalmente, nós estamos falando de transformar a vida das pessoas. Isso é uma das características fundamentais de empreender. Identificar uma oportunidade, identificar uma dor que você observa no mercado e transformar através de um negócio, através de um movimento, em soluções. Essa transformação da sociedade é que faz de nós empreendedores singulares. Mas afinal de contas, como que nós empreendemos? Basicamente, alguém já deve ter dito, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Empreender também é um pouco disso. Ou nós empreendemos por necessidade, ou empreendemos porque identificamos uma oportunidade. Quando se empreende por necessidade? Quando alguém é levado a empreender por razões alheias à sua vontade, ou porque foi colocado em disponibilidade, né, de onde eu vinha trabalhando, portanto, para evitar o desemprego, eu busco uma outra ocupação e a partir daí eu enxergo, vislumbro a possibilidade, através de um negócio, manter, né, a minha vida e conseguir, por que não dizer, prosperar. Então, não tenho a vontade imediata, mas fui demitido. Estou estagnado na minha carreira, quero buscar outras alternativas, tenho necessidade de aumentar os meus rendimentos, preciso aferir mais receita, as contas não estão fechando no final do mês. Ou se eu quero buscar uma recolocação nesse mercado. Então, muitas vezes, independente da vontade primária que temos, nós vamos empreender oriundos da necessidade de nos mantermos ou de alterar o rumo, né, da nossa carreira profissional. Mas então, quando eu empreendo por oportunidade, eu diria até por vocação, quando envolve uma escolha que foi baseada numa análise de mercado e na identificação de possibilidades e, portanto, de oportunidades
que são reais para o crescimento da sua renda e da sua carreira profissional. Eu diria, e arriscaria dizer para você, empreendedor, para você, empreendedora, que uma boa parte dos empreendimentos nascidos nesse país, no Brasil, eles advêm da necessidade. Nós acompanhamos isso mais recentemente por conta dos movimentos ao longo da pandemia e do período pós-pandemia, esse rearranjo do mercado. Então, grandes impactos sociais, sanitários, como aconteceu com a pandemia do Covid-19, fizeram uma alteração muito significativa no mercado. E muitos empreendimentos nasceram para suprir essas lacunas que foram criadas com o advento do cerceamento das atividades econômicas, do fechamento dos negócios de maneira presencial e física, mas escancararam uma janela de oportunidades nos meios digitais, nos produtos vendidos pela internet. Então observem que muitos foram pela necessidade. Ah, mas então você quer dizer, Alexandre, que o fato de eu ter aberto o meu negócio ao longo da pandemia, usando as redes sociais, usando as plataformas de e-commerce, buscando esse meu novo posicionamento, está errado? Não, claro que não. Você enxergou sim uma grande oportunidade de oferecer algo por um mecanismo diferente. Que, se a gente for analisar com muita tranquilidade, as redes sociais já existem há algum tempo. As ferramentas de comunicação digital também existem já há algum tempo. Mas esse novo ambiente a qual nós fomos impelidos a viver a partir de 2020 fez com que nós passássemos a utilizar essas ferramentas de maneira mais frequente, de maneira inovadora e, eventualmente, até aquele projeto que estava lá guardado, quietinho, de repente se enxergou a possibilidade de colocá-lo no ar. Daí adveio os empreendimentos calcados na tecnologia, calcados na internet, que alavancaram muito sim o mercado nos últimos anos. Daí vêm as oportunidades e, através dos novos negócios, o empreender pela oportunidade se configura. Então veja, empreendedor, veja, empreendedora, analise um pouquinho qual foi o início da sua trajetória. Ao longo da nossa carreira profissional, são 30 anos lidando com consultoria e com orientação a empreendedores, a gente já viu um pouco desses dois corredores. De gente que veio nos procurar porque estava desprovido, né, de recursos, precisava se reencontrar profissionalmente, e daí a orientação para que pudesse ser estruturado um plano de negócio para alavancar o empreendimento, como também vimos sim muita gente nos procurar, para que, identificada uma oportunidade, pudéssemos construir, pudéssemos lapidar o início da operação desse novo negócio. Então pense um pouquinho, analise um pouquinho para perceber em qual dos dois corredores você trilhou até agora. O que significa dizer que você chegou até aqui com sucesso? Porque nenhuma empresa sobrevive ao início da sua carreira, né, da sua trajetória empresarial de graça. É sabido que uma boa parte das empresas sucumbem com 2 anos de atividade. Né? Hoje, dados que são oriundos do próprio Sebrae apontam que aproximadamente 77% das empresas hoje já conseguem sobreviver mais de 2 anos. Então isso é fruto de um processo de amadurecimento empreendedor, de um processo de obtenção de informação, de você construir o seu planejamento de maneira adequada para que você possa empreender com mais segurança. Pois independente da necessidade ou de vislumbrar uma oportunidade, nós estamos falando em investir o nosso tempo, em investir a nossa energia, em investir eventualmente os parcos recursos financeiros que se possa ter à disposição, ou mesmo buscando um financiamento para que aquele negócio dê certo. Então isso move muita energia e muito comprometimento por parte de você, empreendedora, por parte de você, empreendedor. Pensando em você que já tem um negócio ou que pense em ter o seu negócio, que característica todos nós empreendedores temos? Talvez aqui valha uma autoanálise. Perceber um pouquinho até que ponto eu tenho mais ou não tenho tanto dessas características. Primeiro aspecto importante de um empreendedor, o desejo de realizar, realização. Então, como característica, a busca de oportunidades e iniciativa para montar um negócio. Corre sim riscos calculados. É importante salientar que não existe negócio líquido e certo,
Pensei em abrir uma empresa, tenho 100% de garantia que vai dar certo. Evidentemente que não. Todo negócio, por mais simples, por mais certeiro que possa parecer, ele envolve um risco. E esse risco tem que ser calculado. E como eu calculo esse risco? Através do planejamento. Através da formatação de um plano de negócio. Tema, inclusive, que nós vamos ter a oportunidade de conversar nos próximos episódios do seu canal NTBA. Persistência. Isso é uma das grandes características que move e que envolve o empreendedor. Porque nem todo dia será cor-de-rosa, nem todo dia as coisas darão 100% certas. Eu tenho que continuar ali persistente. Não é insistente, mas sim persistente. Porque insistir é você não perceber que você está no caminho que não é o correto e continua trilhando por ele. O persistente é porque ele acredita aquele caminho que foi planejado e pensado é o melhor. Mas exige sim uma perseverança. Exige sim um processo de acreditar a cada dia que eu posso fazer a diferença. Exigência de qualidade e eficiência. Não há dúvida que todos nós empreendedores queremos entregar o melhor ao nosso cliente, sejam produtos, sejam serviços. Então a qualidade e eficiência, usar da melhor maneira possível os recursos à nossa disposição, faz parte do nosso subconsciente e faz parte também daquilo que a gente põe à frente dos nossos negócios. E não menos importante, o comprometimento. Se você não estiver comprometido com você mesmo, olhe para um lado e olhe para o outro. Pergunte quem estará, se não você mesmo. Então essas são características do desejo de realizar de um empreendedor. No que tange ao planejamento, fundamental para a construção, para a edificação de qualquer que seja o empreendimento, nós estamos falando de buscas de informações atualizadas. Isso você encontra, inclusive, aqui no seu canal NTBA. Estabelecimento de objetivos e metas. No planejamento, nós desenhamos onde queremos chegar, estabelecemos a quantificação desses objetivos e trilhamos através da composição das nossas estratégias o caminho para atingir esses objetivos. E o planejamento e o monitoramento sistemáticos. Dentro do processo de gestão de um negócio, não se faz gestão sem controle, não se faz gestão sem que não haja monitoramento das atividades, dos processos, das pessoas. É muito comum muitos empreendedores acreditar que somente controlar o caixa é suficiente. Espera aí, o que entra e que sai é fundamental, evidentemente, não só no meio monetário, físico, como também nos meios digitais, que hoje, diga-se passagem, corresponde a mais de 90% das transações financeiras comerciais do país. Pouquíssimas são as operações que são feitas em dinheiro vivo. Hoje, através do Pix, através das transferências bancárias, dos pagamentos eletrônicos, dos cartões de débito e crédito, nós estamos falando de moeda escritural, nós não estamos falando de moeda física, do papel moeda, da moeda cunhada em metal. Nós estamos falando de transações eletrônicas que fazem o débito e o crédito na nossa conta corrente, ou na nossa fatura do cartão de crédito. Agora, o que é importante notar? Que fazer o controle de uma empresa não é apenas olhar seu caixa. É avaliar se eu tenho a formação de preço de venda correto, é avaliar se a estrutura que eu tenho é a mais adequada, é avaliar se os meus processos e procedimentos são os mais justos para que a atividade da minha empresa tenha sucesso. E mais, se eu tenho pessoas certas nos lugares certos. Porque o principal capital e quem faz a principal diferença em qualquer organização não está na tecnologia, não está na infraestrutura, não está no IA, na inteligência artificial, mas sim nas pessoas. Pense bem se você tem as pessoas certas nos lugares certos. E se não tem, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre essa temática aqui no seu canal NTBA. De buscar entender como se faz um bom recrutamento, como se faz uma boa seleção e como se colocam pessoas certas nos lugares certos para desempenhar a sua melhor atividade. Com referência à questão do poder, um empreendedor não usa o poder pelo poder. Eu estou mandando você, baixe a cabeça e faça aquilo que eu quero. Não. É o poder da persuasão e das redes de contatos, de atrair parceiros, de aglutinar pessoas que queiram estar próximas a você, que desejem comungar de você os mesmos sonhos, os mesmos desejos e enxergam o mesmo futuro lado a lado, ombro a ombro com você. Por isso que a gente consegue cativar pessoas certas, bacanas, profissionais qualificados para conseguir seguir juntos na mesma trajetória. Independência e autoconfiança.
É você se empoderar, você acreditar em você mesmo. Acredite mais em você, olhe no espelho, até que eu faço até uma sugestão de um laboratório, feche a porta do banheiro, né? Mas olhe dentro do espelho do banheiro e pergunte para o espelho aonde você estará daqui a 10 anos. Olhe para o espelho e pergunte para o espelho se você acredita naquela imagem que está ali refletida, se você confia naquele profissional, quais são os eventuais ajustes que nós temos que fazer para que aquela imagem esteja 100% para fazer o nosso negócio acontecer. Tenha sempre em mente um plano de desenvolvimento individual. Quais são as competências que eu preciso desenvolver? O que eu posso fazer para desenvolver essas competências? O que pode me ajudar? Ou quem pode me ajudar? Quem pode me orientar na condução, na estruturação de um plano de conhecimento, de informações e de crescimento na minha vida profissional? Como isso vai ajudar na minha evolução? Pois, afinal de contas, um profissional bem qualificado, e você, empreendedor, você, empreendedora, você está sendo observado pela sua equipe de colaboradores, pelos seus parceiros. Quem é você? Que conteúdo você traz? Que assertividade você coloca nas suas atividades diárias? Isso tudo é observado. Então pense, se você vai empreender, quanto pesquisei do setor que eu vou atuar? Os concorrentes, principais problemas, deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, quais são os cenários que eu estou projetando para o futuro, qual o problema ou a dor que eventualmente o meu empreendimento vai resolver ou busca solucionar. A minha ideia foi validada apenas com familiares ou eu fiz uma pequena teste com o mercado, uma pesquisa de mercado? É muito comum. Ah, não, eu estou querendo montar um negócio porque eu conversei com a minha esposa, conversei com meu filho, conversei com meu irmão, conversei com a minha mãe, eles adoraram. Ok, precisa ver se o mercado também está alinhado com aquilo que está dentro da sua casa. Então é importante que a gente, sim, busque informações e busque fazer boas pesquisas para encontrar as melhores soluções. Já esbocei meu plano de negócio? Já pus no papel o que eu quero fazer com o meu empreendimento? Então não perca os próximos episódios do seu canal NTBA, que nós vamos falar muito sobre essa temática. E agora chegou aquele momento mais gostoso, onde a gente sempre traz naquela conversa, naquela salinha gostosa, a conversa no café. Vamos para a nossa conversa no café? Estamos de volta naquele lugarzinho gostoso, na conversa no café, e hoje com uma convidada muito especial, Ana Maria Malvese, uma grande amiga em primeiro lugar. Depois vamos ao extenso currículo de Ana Maria Malvese, jornalista, especializada em comunicação empresarial, mestre em comunicação e com uma atuação profissional que beira ao RP, as relações públicas, ou seja, uma profissional eclética, né, a serviço da comunicação empresarial. Seja bem-vinda ao canal NTBA, Ana. Prazer estar com você aqui e bater um papo com os nossos empreendedores. Alexandre, obrigada pelo convite. É muito bom a gente sempre ter a oportunidade de trazer esse contexto da comunicação, falar. O que a gente faz aqui também é comunicação. Obrigada pelo convite. Então vamos aqui esmiuçar um pouquinho mais o que é essa tal de comunicação positiva nas relações interpessoais. Quando a gente fala de comunicação, evidentemente, nós estamos falando do emissor ou receptor de um conteúdo, né? A nossa voz, por exemplo, é o primeiro instrumento que nós utilizamos. Melhor, acho que nem a voz, é o choro, né? Ao nascermos, que é o primeiro instrumento de comunicação para avisar que alguma coisa não está legal, né? Depois a gente vai evoluindo, vai conseguindo articular os nossos pensamentos através da voz e passamos também a utilizar as outras ferramentas, inclusive hoje as digitais, né? Pensar nas inscrições rupestres e chegar à imprensa, né? A reprodução de livros e periódicos e chegar na comunicação digital. Temos uma jornada aí de milhares de anos. Mas o que é fazer essa comunicação positiva, Ana? A comunicação positiva, ela deriva do que a gente chama da psicologia positiva.
né? Ela vem a partir de um estudo mais contemporâneo, analisando as pessoas no aspecto do destaque das suas potencialidades, das suas competências, das suas habilidades, que a gente tem falado tanto das habilidades socioemocionais. E a partir desse contexto, para a gente poder destacar e valorizar o que é efetivamente positivo. Quando a gente aprende o circuito da comunicação, os elementos, né, com emissor, receptor, a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que nós somos emissores, nós somos receptores. Porque, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou levando a comunicação, eu também estou recebendo sinais se eu estou me fazendo entender ou não. Perfeito. Então, no fundo, o que a gente pode extrair disso, Ana, é extrair o melhor desse processo entre o comunicador e aquele que está comunicando. Ou seja, extrair o melhor das pessoas, inclusive, dos negócios, é isso? Sem dúvida. Existe um pressuposto, existem alguns autores, mas não vou trazer essa questão da referência, mas eu gosto muito de um pressuposto da comunicação que fala que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se eu estou levando a informação, eu tenho que me fazer entender e a minha responsabilidade é despertar o resultado no outro que eu espero. Perfeito. E vem ao encontro do que nós fazemos aqui todas as semanas no seu canal NTBA, levando informação com conteúdo com muita responsabilidade para você, empreendedor, para você, empreendedora, fazer o seu negócio prosperar. E veja que interessante, você trouxe essa questão da importância de quem comunica é o responsável por isso. E temos até uma imagem aqui que mostra bem isso, né? Enquanto o leão não aprende, né, a escrever, quem conta a história é o caçador. Exatamente. Essa comunicação, neste caso, unilateral. Então, se eu tenho apenas uma pessoa que tem este domínio, que desenvolve essa habilidade, vai levar vantagem na hora de contar histórias. Eu gosto muito de usar como exemplo quando você tem, sei lá, um acidente aqui na esquina. Várias pessoas vão poder observar. E as pessoas, elas vão dar depoimentos, elas vão contar a história de acordo com a perspectiva dela. Perspectiva de onde ela estava, com o repertório dela, com uma série de outras variáveis. Então, cada um vai contar a história de acordo com a sua perspectiva. E se a pessoa não desenvolve essa habilidade da comunicação, ela não vai conseguir contar a história, ela não vai conseguir argumentar. Eu falo muito que a gente tem que desenvolver, né, a habilidade de influenciar e persuadir, mas não no aspecto negativo, de influenciar de acordo com o que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente conhece. Então, também é importante a gente estar bem informados, porque senão a gente corre o risco de dar opiniões, por exemplo, a partir de uma informação muito rasa. E aí isso é muito perigoso. E aí a comunicação fica vazia, né? E no fundo, eu acho que o processo de comunicação, e como você bem lembrou, Ana, de você envolver, de você catalisar a atenção, ela não é impositiva, ela é conquistada. E ela é conquistada justamente pelo conteúdo que você traz, né? Então, importante para você, empreendedor, para você, empreendedora, ter a ciência de que o conhecimento nunca é demais. As percepções, né, daquilo que acontece ao nosso redor, fora do seu negócio, também é fundamental para que a gente consiga estabelecer estratégias mais assertivas, conquistar parceiros, conquistar ali a confiança do mercado para fazer evoluir tanto o nosso negócio como a nós enquanto profissionais. É isso, Ana. É fundamental. No mundo dos negócios, no mundo do trabalho, a gente precisa exercitar. Eu gosto muito de um texto, e fica fácil, é só procurar na internet a gente consegue encontrar, de um publicitário chamado Alex Perissinotto, que ele colocava lá 99 maneiras de se matar grandes ideias. Desde o "isso não vai dar certo", que é uma frase no negativo, que só por aí a gente já tem uma ideia, e tem inclusive aquele que olha, simplesmente move a cabeça e a gente já entendeu que a pessoa não gostou. Que aí vem a comunicação não verbal, que é muito mais forte do que o que a gente fala. As pesquisas mostram que 93% da nossa comunicação é não verbal. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala, como nós expressamos, como trazemos a nossa voz, a velocidade, a eloquência, como nós movimentamos, né, o nosso corpo. Tudo isso é muito importante. Então, é o que a gente fala, mas muito mais forte do que a gente
não fala. O corpo fala mais do que a boca, né? E é interessante, você tocou num ponto que você também é palestrante, você está diante de sala de aula como professora, e é engraçado que a gente que também tem essa experiência, a gente vai buscando os marcos dentro da plateia, né? Enquanto você está falando e alguém está concordando com você com a cabeça, você acaba se insuflando, né? Fala, pô, o caminho é esse. Quando a testa frange, né? Dá aquela frisada, você fala, opa, não me fiz entender. Né? E é uma preocupação que todos nós. Sala de aula, isso é a coisa mais comum, né? O aluno não precisa nem perguntar, você já sabe que. Deixa eu voltar nesse ponto, porque a grande maioria ali talvez tenha franzido a testa. Então, não ficou muito claro e objetivo. Imagine aquele comediante, Alexandre, que faz o stand-up e que na Isso. hora que as pessoas tinham que rir, elas não vão rir. O que deu de errado? Qual foi o Então, delay? alguma coisa, Qual foi o delay? né, não funcionou ali. Não, é perfeito. Por outro lado, também existe aquela comunicação intolerante, tolerância zero, né? E você trouxe até um exemplo muito bacana, né? Olá, vim descontar esse cheque. Ah, o senhor vai levar em dinheiro? Não, eu irei levar em clipes e borrachinhas. Aqui a gente tem dois erros, né? A pergunta não foi bem elaborada, ela deveria ter perguntado se o senhor vai levar em que notas que ele gostaria. Mas ele também não foi nada tolerante. Então, às vezes, a gente tem que tomar o cuidado, né? De que lado do balcão você está, né? No sentido, se a gente não faz a pergunta correta, a resposta que vem pode não ser tão adequada. Mas são os dois lados, e sem dúvida alguma isso acontece diariamente, e às vezes, mesmo com as perguntas corretas, as respostas não são as melhores. Mas ainda assim, a gente tem que tomar cuidado nas nossas afirmações, mas também com as nossas perguntas. Não tenha dúvida, isso faz lembrar o sketch daquele programa humorístico, né? Onde o personagem dizia tolerância zero, né? E de fato, a gente está vivendo hoje um mundo de transformação na própria comunicação, que envolve mais do que nunca a tecnologia, a inteligência artificial, e a gente vem discutindo muito isso, Ana. E eu queria ouvir um pouquinho também da sua opinião a respeito disso, porque hoje, com o advento da inteligência artificial, dos chats GPTs da vida e de outros, passa a ser muito mais relevante, não as respostas, mas sim como fazemos as perguntas que vão gerar as respostas que nós estamos demandando. Exatamente, a gente é um conjunto. Como eu disse, nós não temos mais, tem alguns estudos que mostram essa questão de emissor-receptor, que fica uma relação muito unilateral. Então, nós trabalhamos com pessoas que se comunicam e que invertem os papéis, e que esses papéis eles são alterados a todo momento. Então, a gente precisa estar muito atento. O que é o que eu quero saber? A pergunta que eu estou fazendo, ela tem a ver com o que eu quero saber de verdade? E quando eu estou respondendo aquilo que foi perguntado? Tem um exemplo que eu gosto muito, assistindo uma vez um palestrante, e ele contando a história, que o professor perguntava o seguinte: você chegou atrasado? E aí o aluno começa a responder: por que o ônibus atrasou? Por que aconteceu? O carro? A pergunta é: você chegou atrasado? A resposta é sim, Sim ou não. ou não. E aí, primeiro, ele estava buscando uma justificativa. Então, a resposta, a gente também tem que tomar cuidado para saber, eu estou respondendo aquilo que foi perguntado? Nem sempre isso acontece. Porque por vezes acontece, né? Não foi isso que eu te perguntei, né? Exatamente. Responda o que eu te perguntei. Mas por aprofundar um pouquinho mais nessa comunicação positiva, Ana, por que ela é importante nessas relações interpessoais e para o negócio? Até que a gente está falando aqui para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora, né? A forma do diálogo, como você conduz com a sua equipe, com seus parceiros, com seus fornecedores, com o seu cliente, isso acaba compondo, né? Todo esse cenário. Sem dúvida. A comunicação ela existe, como você falou, desde o momento que a gente nasce, e o primeiro sinal que a gente dá de vida ali é realmente no choro do bebê. Então, é o primeiro momento da comunicação e da comunicação não verbal. Dentro do mundo dos negócios, é importante a comunicação com o público interno, com os seus funcionários, na questão da pergunta, das afirmações, da valorização desse seu público interno, por menor que seja a empresa. Por outro lado, é importantíssimo você se comunicar muito bem com todos os seus grupos de relacionamento, que são os stakeholders. Não só com o cliente, mas com o fornecedor, com o prestador de serviços.
como é que eu trago, né, essa comunicação com um melhor resultado? Se vocês me permitem, eu traria o primeiro ponto. Você tem que ser muito observador. Primeiro observe, depois a gente fala, né? E não precisa ser uma observação de meia hora, mas tenha um olhar, tenha uma percepção e ouça o outro também, Sem né? dúvida. Minha avó dizia que a gente tem dois ouvidos e uma boca que é para primeiro ouvir e depois falar. Papai do céu já é tão sábio, né? E por falar em percepção, copo meio cheio ou meio vazio? Nossa, essa imagem eu uso muito em sala de aula e traz uma série de discussões na questão da comunicação, na percepção. E há uma tendência das pessoas, né, quando você não está muito legal, de achar que o copo está meio cheio. Alexandre, esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Fala para mim. Se eu fosse aqui como bom observador, eu diria: a água está no lugar errado. Exatamente. Porque eu podia ter Uma um vez copinho menor a que gente, faria o volume crescer dentro A do. gente estava escutando, porque a gente olha muito, é bastante comum. A gente vê em palestras, né? O copo está meio cheio ou meio vazio, então você tem que olhar muito mais na perspectiva positiva, muito mais na perspectiva otimista. Mas é que às vezes a água, neste caso, né, metaforicamente falando, ele não está no recipiente adequado. E às vezes é isso que acontece. Às vezes as pessoas não estão numa situação mais adequada, você não colocou um colaborador na posição em que ele possa desenvolver mais o seu potencial. Então, é encontrar os recipientes adequados para o volume de líquido que você tem. E aí, neste caso, eu adaptaria, incluiria também um outro ponto que dentro desse contexto da comunicação não verbal, dentro desse contexto de ser mais observador, se você me permite, eu queria dar mais uma dica que é a gente ter esse hábito de leitura. Para a gente ler, não existe fórmula mágica para a gente ter uma comunicação melhor, mais positiva e mais efetiva, a não ser a leitura. E treinar muito, mas ler. A gente precisa ter essa bagagem, precisa ter repertório. Tá aí a dica. Para você, empreendedor, para você, empreendedora, a Diana Maria Malvese, especialista na área de comunicação, que nos trouxe no episódio de hoje muita informação, muito conteúdo sobre a comunicação positiva. Ana, espero vê-las em próximos episódios aqui no nosso canal NTBA, com muito conteúdo e muita informação para os empreendedores. Quero agradecer. Pode me chamar quando você quiser. Eu gosto bastante de discutir esse contexto da comunicação e todos os elementos que compõem, né? Seja na comunicação interpessoal, seja a comunicação empresarial, no mundo do trabalho. Pode me chamar sempre que eu venho. Obrigada pela oportunidade. Maravilha! Empreendedor e empreendedora, o nosso canal NTBA está encerrando o seu episódio de hoje com o oferecimento da construtora Miramar, 49 anos, construindo um patrimônio sólido para oferecer para sua família conforto e segurança. Contamos também com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projeto, consultoria especializada para acompanhar o seu negócio desde o nascimento até o sucesso que todos nós queremos. E também contamos com o apoio da Now Business Solution, que faz a sua gestão financeira, tributária e fiscal para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia e o seu esforço em fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!